Pessoal, nessa aula a gente vai ver o gráfico com o eixo secundário. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso antes ou não, mas se ainda não, é importante aprender isso, testar, praticar, né? E em teste de emprego provavelmente não vai cair, mas como são testes práticos, se souber dá para se sobressair um pouquinho mais. E nas empresas também, normalmente isso aqui é utilizado, não é muito utilizado, mas em alguns casos a gente monta relatórios com esse tipo de gráfico, né? Utilizando um eixo, uma informação secundária dentro do mesmo gráfico. Então vamos ver o que que é isso e como que a gente faz para criar esse gráfico com eixo secundário. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma franquia X, onde essa franquia ela tem 4 lojas, né, 4 filiais, e aí aqui a gente tem uma tabela com o faturamento e lucro de cada loja, né? Então a gente observa que a loja A teve faturamento de R$ 45.000, um lucro de 25.000, que o lucro, né, ele não envolve, ele tem custos, despesas, né? Aqui a gente está pegando um lucro bruto, né? Então, o quanto a empresa faturou e o quanto ela efetivamente teve de lucro. Né? E aí a loja B teve 25.000 de faturamento, 10.000 de lucro. A loja C, 60.000 de faturamento, 30.000 de lucro. E a loja D, 80.000 de faturamento e 20.000 de lucro. Então, aqui a ideia, né, a situação do exercício aqui para a gente testar é que a gente coloca essas duas informações no mesmo gráfico, só que em um a gente vai colocar, então é como se fossem dois gráficos em um, tá? Qualquer ideia aqui é que a gente faça um gráfico de colunas, onde as colunas vão representar o faturamento de cada loja, e também nesse mesmo gráfico tenha um gráfico de linhas, onde os pontos aí onde a linha vai representar o lucro e os pontos vão ser nas lojas A, B, C e D. Vamos ver como que a gente faz isso. A gente primeiramente seleciona os dados, né? A tabela de dados, como a gente já vem fazendo, e aí a gente começa criando o gráfico da mesma forma que a gente fez para os outros, né? Então a gente vem inserir. Primeiro a gente cria um gráfico de colunas, tá? Com isso a gente pode ser a coluna 2D. Aí quando a gente cria um gráfico de coluna, o que que o Excel entende, o que que ele está fazendo aqui, tá? Ele traz as duas informações agrupadas por ponto, ou seja, agrupadas por loja. Então ele mostra aqui pra gente, primeiramente o faturamento e depois o lucro da loja A, faturamento e o lucro da loja B, faturamento e o lucro da C e o faturamento e o lucro da D, tá? Só que aqui ele está utilizando um mesmo eixo, né? Onde ele está pegando aqui o eixo, só esse eixo aqui, né? Agora, se a gente quiser colocar esse lucro como linha, né? Então imagina que é uma linha que sai daqui, vem para cá, aqui, aqui. A gente precisa colocar o lucro como eixo secundário. Então o que a gente faz? A gente clica nele, está selecionado só a série aqui do lucro, tá? Que tá selecionado aqui, que está em vinho. Clica com o lado direito do mouse e vem em formatar série de dados. E aí ele pergunta, ó, plotar a série no eixo principal, que é o único que está, ou no eixo secundário. A gente vai plotar ela no eixo secundário. Então quando clica aqui e dá um fechar, ele automaticamente vem e já cria esse outro eixo. Deixa eu aumentar um pouco a largura. Ele já cria um outro eixo aqui para o lucro, né? Então isso aqui chama eixo, tá? Então aqui é um eixo, aqui ele cria um outro eixo para o lucro. E aí você observa que aqui esse eixo vai do 0 para o 90.000, que ele pega o faturamento, tem o faturamento de 80, né? Ele cria essas escalas de 10 em 10 mil para plotar o gráfico. E aqui no lucro, como o maior valor do lucro é 30.000, ele vai aumentando de 5 em 5.000 e o lucro máximo aqui no gráfico é 35.000. Então por isso que fica desproporcional. Então o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eles ainda estão os dois em colunas, né? Então você está vendo aqui a coluna faturamento está atrás da coluna lucro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a categoria lucro e a gente vai passar ela para a linha, tá? Para um gráfico do estilo linha. Então a gente clica uma vez nela, agora a gente clica aqui, ó, alterar tipo do gráfico. Tá? Ele vai alterar o tipo do gráfico somente
do lucro. Então a gente vem aqui, linha, e dá um OK. Pronto. Aqui a gente ainda tem que mexer nisso, porque o que acontece? Você observa que o eixo aqui ele está de 0 a 90 mil e aqui ele está de 0 a 35 mil. Então isso pode tender a pessoa ao erro, porque ela pode pensar que a loja A teve um lucro de 63 mil, que não é verdade, na verdade é esse eixo. Ela teve um lucro de 25 mil. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que formatar esse eixo para que ele fique igual a esse, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai delimitar um valor mínimo para ele, que é zero, vai ficar zero mesmo, e a gente vai colocar um valor máximo do eixo, que aqui ele está um valor automático, ele está pegando 5 mil a mais do que o maior lucro, que é 30. Mas então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o valor máximo aqui desse eixo, de 90 mil, para ele equiparar com o eixo da esquerda, tá? O eixo principal. Então, para a gente fazer isso, a gente clica aqui no lado, com o lado esquerdo mesmo, seleciona o eixo. Clica com o lado direito, ele vai abrir as opções, vem em formatar eixo, tá? Quando clicou em formatar eixo, ele vem aqui, ele pergunta para a gente, mínimo e máximo é aqui que a gente tem que mudar. Então, quando é automático, ele sempre pega o maior valor, coloca um pouco mais e gera o eixo. Agora a gente quer deixar fixo, né? Porque a gente quer equiparar com o 90 mil do eixo principal. Então a gente vai colocar no mínimo, coloca fixo, deixa zero mesmo. E no máximo pega o fixo e coloca 90 mil em vez de 35. Tá? Aí vem aqui e dá um fechar. Aí a gente observa que agora os dois eixos eles estão exatamente iguais. Então começa no zero e acaba no 90 mil, com escalas de 10 em 10 mil. E aqui é a mesma coisa. Começa no zero, acaba no 90 mil com escalas de 10 em 10 mil. Tá? Aí agora a gente pode formatar o gráfico na mesma forma que a gente já formatou os outros. Então, por exemplo, aqui só para a gente não perder muito tempo e ser objetivo, a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou clicar nessa linha. Primeiro de tudo, eu vou clicar com o lado direito, formatar a série de dados. Como é lucro, eu vou colocar uma linha de cor verde, né? Só para não ficar vermelho. Vamos colocar um verde mais fraco aqui. Colocar um verde. Eu vou pegar esse estilo da linha e coloca como linha suavizado. Tá aqui, né? E aí a gente tem a legenda aqui do lado direito. Então aqui a gente tem um gráfico. Claro que aqui a gente poderia formatar um pouco mais, mudar as cores, acrescentar o título. Tudo que a gente já aprendeu nas outras aulas, só não vou fazer aqui novamente para não ser repetitivo e para a gente progredir para as próximas aulas, tá? Mas essa questão do eixo secundário era muito importante eu passar para vocês, porque aí imagina que a gente consegue em um mesmo gráfico, eu vou deixar só essa coluna aqui, essas colunas com uma cor mais clara, né? Só para conseguir enxergar ali atrás. Vou colocar um verde claro. Então a gente tem o faturamento em verde claro e o lucro em verde mais forte. Então a gente observa que a loja D teve um faturamento altíssimo de 80 mil, mas ela teve um lucro menor do que a loja A, que teve um faturamento só de 45 mil. Então essas visões que são interessantes quando a gente está dentro da empresa, a gente faz essas análises que às vezes só olhando os dados a gente não conseguiria enxergar. E aí é muito importante a gente representar isso na forma visual também, no formato de gráficos. Então, pessoal, é importante testar esse eixo secundário, ver se aprendeu bem, né? Pratica aí, me manda pra gente tirar dúvida, manda se conseguiu, se não conseguiu, eu fico no aguardo. Bons estudos, até a próxima aula, muito obrigado pela atenção.